pessoal, eu sou Francine Koch, engenheira agrônoma paisagista e estou aqui a pedido da Vasecor para te ajudar a montar uma horta em vaso. Nossa primeira etapa vai ser escolher o vaso. Essa floreira que a gente tem aqui é da linha Ritmos, nós temos a P, a M e a G. O próximo passo vai ser a gente escolher a vegetação que vai ser plantada. Bom, como aqui é uma horta, nós vamos escolher conforme a necessidade, as características de cada planta. As plantinhas normalmente de folha larga vai pedir mais umidade e as de folhinhas mais fininhas são aquelas que querem menos água. Então, se você plantar, por exemplo, um hortelã com um alecrim, o que vai acontecer? Ou alguém morre afogada ou morre de sede, né? Então, não funciona. Às vezes é por isso que você já tentou fazer a sua horta e não deu certo. Então, nós vamos escolher aqui. Nessa a gente já tem de folhinhas finas, plantadinhas, já para que você consiga entender. E eu vou montar uma de folhinhas largas que querem mais umidade. Primeiro passo, então, foi escolher o seu vaso e depois escolher o que você vai plantar nesta horta. O terceiro passo vai ser a gente fazer essa drenagem. A drenagem é muito importante, não pula esse passo. Se você deixar acumular água na raiz, na pontinha da raiz, ela apodrece, não pode ter água aqui. Por isso a drenagem é importante. Eu vou fazer a minha aqui com argila expandida, mas você pode usar pedra britada, seixo, cascalho, só não usa casca de pino, certo? Vai forrar o fundo dessa floreira em torno de 3 a 5 centímetros. Tampa bem os furinhos do vaso. Depois de tampar bem o furinho do vaso, você vai colocar um pedaço de manta drenante. Essa manta, ela funciona como se fosse um filtro de café, onde fica o pó lá em cima e sai somente a água filtrada. Por quê? Porque eu quero que a terra fique, mas que a água em excesso seja drenada. Então você vai colocar a manta por dentro, em cima dessa argila expandida, ajeita ela bem nas laterais e depois você vai colocar o substrato. O substrato é uma parte muito importante do processo também. Ele precisa ser escolhido de acordo com a necessidade das suas plantas. Se você for plantar uma erva, um tempero, que não gosta de acúmulo de água na raiz dela, é interessante estar colocando um pouco de areia de construção, areia grossa, porque ela vai ajudar o solo a ficar com mais poros. E aí vai drenar mais a água, vai segurar menos umidade. Vou acelerar o meu processo aqui com um potinho para me auxiliar. A gente vai colocar essa terra sem cobrir toda a floreira, porque se você colocar terra até em cima, quando você for colocar o torrãozinho da planta, vai sobrar terra dessa floreira, né? Então vamos cobrir um pouquinho mais da metade, porque no meu caso aqui, os torrões não são tão grandes. Então aqui eu vou começar com o nosso caldo quinor. Você vai apertar o torrão, mas sem mexer nessa raiz. Isso é importante, porque a planta morre se você mexer dentro dela. Eu sempre digo que é uma cirurgia. Se tu mexer aqui, corre um risco. Então a gente vai plantar ela. Olha, o meu torrão ficou bem rente e ele precisa ficar 2 dedinhos abaixo. Vou puxar o substrato para o lado para poder encaixar e botar o substrato ao redor. Firmei ela, mas não aperta, não pressiona essas raízes. Agora eu vou plantar aqui o coentro, que tem um cheirinho bem característico. Não me agrada, mas muita gente é fã do coentro. Vamos colocar o coentro aqui. Vamos colocar também a cebolinha. Essa floreira vai ficar uma delícia.
Vamos colocar ela aqui também. A gente tem que também pensar que, dependendo do que for plantado, depois vai aumentar de tamanho, vai brotar e vai ficar maior. Vou colocar aqui também um manjericão, ó, bem enraizadinho. Vou plantar ele aqui no final. E aí completa com o substrato, 2 dedinhos abaixo da floreira. Esse substrato a gente vai colocando ele e vai empurrando pelas paredes para que ele entre e preencha todo o espaço. Mas não precisa apertar demais para socar o substrato, ele precisa ter ar entre eles. Então agora, a nossa última etapa é cobrir esse substrato. Tem alguns motivos e eu vou dizer alguns para vocês de por que cobrir o solo. Primeiro, porque ele impede que a água, quando bate aqui, vá compactando esse solo. Então, ele diminui a velocidade da água. A água vai bater nessa casquinha de pinos que eu coloquei aqui e vai descer com mais calma na terra. Segundo, é que ele ajuda a segurar um pouco a umidade. Então, é muito importante você estar cobrindo esse solo com casquinha de pinos ou seixo, tanto faz. Mas não deixe esse solo descoberto. Até porque se você fizer uma horta numa sacada e tiver muito vento, vai voar esse substrato por tudo. Então é importante cobrir ele. Depois é só limpar a sua floreira e ela está prontinha. Quando você for regar, essa terra não vai escorrer, não vai sujar a sua casa e você vai colher temperos maravilhosos. Agora me conta aqui nos comentários como foi montar a sua horta.